Olá pessoal, a gente pode calcular o tamanho de um disco ou conseguir descobrir algumas informações a respeito dele, se a gente tiver o tamanho, através de uma fórmula simples. O total que um HD tem de capacidade vai ser igual ao total de cilindros que ele tem, vezes a quantidade de cabeças, vezes a quantidade de setores, vezes o tamanho de cada setor. Nesse problema aqui, ele fala o seguinte, ó, a gente tem um disco de 255 GB, que é esse total aqui, ele tem 65.536 cilindros, que é essa variável aqui, 255 setores, que é essa daqui, e 512 bytes por setor, que é esse cara aqui. Então, falta a gente descobrir, e é o que ele pede, né, a quantidade de cabeças, né? Quantas cabeças esse disco tem e quantos pratos. A quantidade de pratos vai ser metade da quantidade de cabeças, lembrando que o disco tem a parte de cima e a parte de baixo. Então como é que eu calculo isso daqui, né? Eu vou isolar o cara na fórmula. Então a minha quantidade de cabeças vai ser igual. Imagina que eu vou passar esses outros caras dividindo, então eu vou ter o total que é 255 GB dividido por cilindros, que são 65.536, vezes a quantidade de setores, que é 255, vezes o tamanho de cada setor, que é 512. Uma coisa que tem que tomar cuidado é o seguinte, aqui a gente está em giga e aqui a gente está em bytes. Então esse número aqui não dá para dividir direto. Ou eu vou ter que transformar o 255 em bytes, ou eu vou ter que transformar o 512 em giga. Para transformar o 512 em giga, eu teria que dividir uma vez, ele está em bytes, então divido por 1024, ele fica em K. Divido por 1024, fica em mega. Divido por 1024, fica em giga. Para transformar o 255 em bytes, tá? Multiplico por 1024, eu tenho em mega. Multiplico por 1024, eu tenho em K. Multiplico por 1024, e aí eu tenho em bytes. Então é exatamente essa conta que eu vou ter que fazer aqui. Então eu vou abrir a calculadora aqui, pegar o número de cima e dividir pelo número de baixo. E aí a conta dá 3,2 vezes 10 elevado a 1, ou seja, 32. Tá? 32 é a quantidade de cabeças. 32 cabeças. Foi o que a gente chegou aqui no nosso cálculo, né? Mas e a quantidade de pratos? Se eu tenho duas cabeças cada prato, a quantidade de pratos vai ser igual a 32 dividido por 2, que é igual a 16. Então eu tenho 16 pratos e 32 cabeças aqui. E ele pede um segundo cálculo aqui. Ele quer saber quanto tempo demora para ler 400K, considerando esses dados, que a gente tem um tempo de busca no cilindro de 11 segundos, um tempo de atraso rotacional de 7 milissegundos e uma taxa de 10 megabytes por segundo. O tempo total vai ser dado por o tempo de busca mais o atraso rotacional mais o tempo de leitura. Então, o que eu tenho aqui do tempo total? Eu tenho que o meu total vai ser igual ao tempo de busca que ele dá aqui, que é de 11 milissegundos, mais o tempo rotacional, que é 7 milissegundos, mais o tempo de leitura, que eu não tenho. Veja o seguinte, eu tenho que a taxa de leitura de megabyte por segundo, e aqui ele quer saber em kbyte por segundo. Então eu vou também ter que fazer um cálculo aqui. A gente sabe que 100 megabytes eu leio em 1 segundo. 100 megabytes em 1 segundo. Se eu multiplicar isso por 1024, a gente já viu que a gente pode fazer isso, eu vou ter quantos kbytes eu vou ler em 1 segundo, que vai ser 102.400 kbytes por segundo. E a gente pode fazer uma aproximação aqui de aproximadamente 100 kbytes, uma aproximação aqui de 100 kbytes por milissegundo. Se eu tenho 102.000 kbytes por segundo, se eu dividir isso por 1000, eu vou ter em milissegundos, então aproximadamente 100 kbytes por milissegundo. Então eu cheguei na mesma unidade de medida aqui que eu tinha do quanto eu quero ler. E aí eu consigo chegar no tempo de leitura, né? Que é essa variável que está faltando aqui. Ó. A minha leitura vai ser igual. Se eu leio 100 kbytes por milissegundo e eu quero ler 400 kbytes, é só dividir 400 por 100. Eu vou ter aqui 4 milissegundos. Aqui eu tinha kbyte e aqui eu tinha kbyte por milissegundo. Então, quando eu divido,
o kbyte corta, fica só milissegundos. Então, para ler 400 kbytes, nessa taxa aqui de leitura, eu consigo ler em 4 milissegundos. Aí eu tenho que voltar esse cara na fórmula, né? Então o tempo total aqui, ó, vai ser 11 milissegundos do tempo de busca, mais 7 milissegundos do atraso rotacional, mais 4 milissegundos para ler o dado de fato. E o total é 22 milissegundos. Tá? Esse aqui é o tempo que eu demoro para fazer a leitura de 400 kbytes nessas medidas que foram passadas. Então é isso, pessoal. Valeu, até mais.